Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é apresentar a ferramenta iPerf, que ela é extremamente importante para diagnóstico de rede, principalmente desempenho de rede. Então, um breve sumário aqui, falar um pouco sobre a história dessa ferramenta, as versões que existem atualmente, as funcionalidades, alguns exemplos de uso e vou fazer uma demonstração. Além disso, tem as referências bibliográficas aqui, que tem o link para fazer o download da ferramenta e o próprio site dos desenvolvedores. Então, essa ferramenta, o objetivo dela é testar desempenho de rede. Ela foi criada, a primeira versão, na Universidade de Illinois, Estados Unidos, em 99. Ela é baseada em cliente-servidor. Tem 3 versões existentes, iPerf 1, 2 e 3. Talvez a mais difundida, mais popular seja o iPerf 2. iPerf 3 é relativamente recente. O iPerf 2, então, é que realmente ficou disponível para uso público, com correções na primeira versão. Então, correções principalmente de questões de desempenho. São compatíveis. A versão 3 é um projeto totalmente novo. Não é compatível com as versões anteriores. Os protocolos suportados para fazer esses testes aí de desempenho. TCP, UDP e o SCTP. São protocolos de camada de transporte. No caso da versão 3, tem suporte ao SCTP. Com IPv4 e IPv6. Além disso, a ferramenta é disponível para Linux, para Windows, para OS X e para as variações do BSD. Então, quais são as funcionalidades? Permite estressar a rede com geração de tráfego e obter medições sobre desempenho. Então, se consegue avaliar aqui a questão de largura de banda, de jitter, então de variação de atraso, de perdas, que é possível usar o DP, e claro que com o TCP, a questão do desempenho das aplicações. Então, mais que uma rede ser verificada a conectividade, com ping, alcançabilidade com traceroute, tem a questão do desempenho do ponto de vista das aplicações. Então, o JPerf, ou o iPerf, tem como objetivo simular o uso da rede tal como se fosse uma aplicação. Então, para troca de dados. A ferramenta originalmente é baseada em linha de comando. Existem alternativas de interfaces gráficas, tais como o JPerf ou o iPerf 3 SIGWIN, que já foi descontinuado. Então, esse cara aqui é uma interface gráfica para a versão 3 do iPerf, e esse projeto aqui parou. Mas o JPerf ainda está disponível, e depois tem o link para download desse cara, eu vou mostrar ele em funcionamento. Bom, além disso, aí possui alguns ajustes para os protocolos, então é possível variar o tamanho da janela, o buffer, o tamanho máximo de segmento, no caso do TCP. Então esses parâmetros são possíveis de ajustar para fazer teste na rede. No caso do UDP, o tamanho do datagrama, a taxa de envio e possibilidade de usar um padrão de tráfego baseado em arquivo pré-existente. Por quê? Porque por padrão, quando se gera tráfego, então qual é a ideia aqui do JPerf ou do iPerf? É simular o envio de um fluxo de dados, tal como se fosse um upload ou um download. Qual é o conteúdo dos pacotes? O que realmente está sendo transferido? Ele está transferindo padrões de caracteres e dígitos. Então, daqui a pouco não é interessante fazer isso, porque se eu estou usando uma VPN, se eu estou usando alguma solução de WAN Optimization, eu vou ter um ganho que não é verdadeiro, porque todos os pacotes são similares. Então, se eu uso alguma compactação, vou compactar muito além do que seria o real. Então, eu consigo, por exemplo, passar um arquivo como padrão. Agora, em seguida, já vamos ver como se faz isso. A ferramenta funciona ativando, então, um servidor e um ou mais clientes. O usuário deve selecionar um modo de funcionamento para servidor ou para cliente. Então, a mesma aplicação, ela é servidor ou ela é cliente. Basta uma configuração para isso. No caso do iPerf versão 2, a porta padrão é 5001 para TCP ou UDP. No caso do iPerf 3, ele usa a porta 5201.
e o tempo de geração de tráfego é de 10 segundos. Então assim, ó, um exemplo. Se ativa o servidor aqui, em linha de comando se usa o "-s", do lado do cliente se aponta com o parâmetro "-c" de client para o IP do servidor. Por padrão, o que acontece aqui? Sem usar nenhum parâmetro. Então vai ser gerado tráfego TCP da porta 5001 do cliente em direção ao servidor. Então vai acontecer tráfego daqui para cá. O cliente, portanto, faz upload e o servidor consegue fazer a medição de download. Outro cenário, usando alguns parâmetros, eu quero mais de 10 segundos, então eu vou usar o "-t", eu quero por 30 segundos esse teste, e eu quero receber relatórios parciais a cada 1 segundo. Então quando eu executar esse comando aqui, a cada 1 segundo eu vou receber parciais. Então na verdade são 30 segundos, eu vou receber 30 parciais de como está o estado de transferência daqui para cá. Naqueles dois primeiros cenários, estava se usando TCP. Agora, vai se usar UDP. No caso do TCP, nós não precisamos apontar qual é o máximo que eu vou conseguir transferir. Ele vai tentar sempre fazer o máximo, o melhor desempenho possível. No caso do UDP, já que trabalha com fluxo, com datagramas, que eu não tenho nenhum controle de fluxo, eu tenho que definir qual é a taxa que eu quero transmitir. Então, nesse caso, aponto para o servidor, que agora está no modo de UDP. No cliente eu defino que eu quero UDP também. E aqui eu tenho bandwidth. Eu defino qual é a largura de banda que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu estou mandando tráfego na taxa de 125 megabytes por segundo. Aqui são bytes, certo? Então, estou mandando uma taxa de bytes. Com parciais de 1 segundo e tempo máximo de 30 segundos. Então, vou ficar 30 segundos mandando tráfego nessa taxa aqui, tentando nessa taxa, na verdade, né? Pode ser que eu não consiga, tenha perdas, etc. Mas o cliente vai tentar mandar 125 MB. Talvez a rede não suporte. E é isso que a gente quer medir, se ela suporta ou não. Bom, das interfaces gráficas, a mais comum, mais popular é a JPerf. O J porque é feito em Java. A bem na verdade, o que ele faz? Ele utiliza o iperf, então ele não é um aplicativo diferente, ele é o próprio iperf. Só que ele pega as saídas do aplicativo iperf e mostra graficamente. E é bem interessante para poder se usar isso, né, para gerar relatórios, por exemplo, e algo assim. Então aqui está a interface do JPerf. Aqui em cima ele mostra na iperf command qual é a linha de comando usada depois de selecionar os parâmetros aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, estou usando o DP, ó, foi marcado o DP. Taxa de 125 MB, 125 megabytes aqui. Que mais? O tempo, ele já bota automático o intervalo de 1 segundo para montar os gráficos. Ó. Aqui está fazendo análise de cada 1 segundo. Quando ele faz essa leitura, essa é a saída normal do comando, ele começa a montar os gráficos. Então é bem intuitivo aqui a interface, bem simples. A questão da saída, o que eu tenho aqui na verdade? Eu tenho as parciais de tempo, tenho a média aqui. Aqui eu tenho a média, na verdade, aqui embaixo, da taxa que foi transferida. E eu posso selecionar se eu quero ver isso aqui em kbits, megabits, gigabits. Aqui é o total de bytes que foram transferidos. Então aqui não é média, aqui é total. Então nesse caso aqui foram transferidos 16 mega, é isso? Não, 1.64 gigabytes, certo? Foram transferidos nessa seção aqui de transferência. Bom, algumas dicas de uso, antes de a gente ver a demonstração.
Então, para se obter o máximo de desempenho nesses testes de rede, deve ser considerado alguns parâmetros. Por exemplo, o número de fluxos em paralelo. Qual é o padrão? O padrão é ele gerar, a partir de cada cliente, um fluxo de dados. Isso não é bem a realidade que acontece numa rede. Eu vou ter múltiplos fluxos sendo gerados de forma concorrente. Então, para mim realmente estressar a rede, eu vou ter que gerar pelo menos aí 5 ou 10, por exemplo, fluxos simultâneos. Para isso, basta selecionar aqui, Parallel Streams. Vou usar 1, esse é o padrão. Mas aí poderia se modificar esse menos P aqui, maiúsculo, quero 5. Então ele vai tentar gerar 5 fluxos simultâneos. O tamanho da janela e o tamanho do buffer são ajustes que são feitos em nível de sistema operacional. Porque o tamanho da janela influencia diretamente o desempenho do TCP. E o tamanho do buffer também. Então, se eu tenho uma janela pequena, eu vou ter tempos que eu vou ficar parado sem mandar absolutamente nada na rede. E a ideia é usar o máximo de desempenho. Então, esses valores aqui podem ser ajustados. Utilização de fluxo em UDP. Por exemplo, para mim realmente estressar a rede, ao máximo da questão física da rede, se eu usar o UDP, eu vou conseguir um melhor desempenho. E aí algumas ressalvas. Por exemplo, a implementação do IPERF para Windows em UDP tem alguns problemas de desempenho. Então, raramente se consegue ter um desempenho tão bom quanto o TCP em cima de UDP. Mas, teoricamente, o UDP, por os cabeçalhos serem menores, poderia se ter um desempenho melhor. O tamanho dos pacotes. Então, muitas vezes, se é necessário usar pacotes menores para poder estressar os roteadores, então, o que vai acontecer? Se eu usar pacotes maiores, eu vou ter menos pacotes por segundo. Se eu usar pacotes de dados menores, eu vou ter maior número de pacotes para transferir a mesma quantidade de bytes. Então, se eu quero realmente fazer testes em roteadores, seria interessante usar pacotes menores. Tráfego concorrente. Então, aqui é possível analisar ou estressar uma rede com ela, com tráfego concorrente e sem tráfego concorrente. Então, uma coisa muito comum, bota o IPERF, faz teste na rede. Meu link é de 15 MB, mas está dando 10. Tem que se analisar se esse link está sendo usado por mais alguém. Eu tenho toda a minha empresa usando o link, agora vou testar ele. Não é um bom momento. De qualquer forma, se usar o IPERF para estressar esse link, mais o tráfego concorrente, seria interessante medir qual foi a vazão alcançada na saída do roteador, na saída para a internet, por exemplo, se o teste for esse. Então tem que ter esse certo cuidado, porque daqui a pouco se faz o teste no IPERF, vai se atingir um valor, e esse valor é o valor máximo que o IPERF conseguiu atingir. Não quer dizer que é o máximo do link, porque eu posso ter outros tráfegos concorrentes. Velocidade nominal e vazão. Então, outra questão bastante comum. O meu link é um link de 100 megabits. Mas eu nunca consigo alcançar 100 megabits. Isso é real. Nunca vai se conseguir alcançar 100 megabits usando, por exemplo, uma ferramenta como o IPERF. Nós temos que levar em consideração os cabeçalhos dos protocolos de todas as camadas. Esses caras não são contabilizados na taxa média de resultado do IPERF. Exemplo, quando eu transfiro um arquivo de uma máquina para outra, eu estou analisando, e é óbvio, tudo passa na rede, os cabeçalhos passam também, mas o que eu quero transferir? Eu quero transferir os dados. Então, para mim, o que eu quero fazer? Eu quero mandar um arquivo de 10 megabytes de uma máquina para outra. Só que para mim mandar 10 megabytes de uma máquina para outra, eu tenho cerca de 4% a 5% de cabeçalho. Então é 10 megabytes mais 5% de cabeçalho. Então eu não consigo realmente atingir o máximo que eu tenho do meu link, porque 5% dele, pelo menos,
isso depende do tamanho dos pacotes, estou falando em pacotes de tamanho máximo, vão ser para cabeçalho. Então, meu link passa 15 MB? Passa. Minha aplicação enxerga 15 MB? Não. Ela enxerga os dados. E os dados são, na verdade, tem que excluir a quantidade de bytes de cabeçalho. Outra coisa, Linux versus Windows. E aqui versus também virtualizadores. Os virtualizadores inserem um overhead, vamos pensar assim. Então, mais um controle nos drivers das placas de rede. Isso compromete quando se faz estresse de rede. As implementações TCP/IP de driver, de configurações de kernel do Linux e do Windows também afetam a questão de desempenho de rede. Então, por exemplo, tamanho de janela TCP, funcionalidades de driver podem fazer diferença quando se faz esses testes de estresse. Eu vou mostrar um exemplo aqui com virtualizadores e sem virtualizadores. Os recursos de hardware, então imaginem, a minha rede é gigabit, eu estou fazendo um teste com IPERF, eu alcanço 400 megabits por segundo. Quanto realmente eu deveria alcançar? Olha, acima de 900 megabits. Por que não se consegue alcançar? Muitas vezes, a própria placa de rede, de notebooks principalmente, usam interfaces USB que não atingem 900 MB. Tu se consegue ter essas vazões mais altas com um hardware que usa, por exemplo, placas PCI Express, então em servidores ou notebooks mais novos, desktops com mais desempenho. Então, não é algo tão incomum não atingir o desempenho esperado de uma rede. E às vezes o limitante é o próprio hardware. O uso de PV6 também é interessante, porque os cabeçalhos de controle são um pouco maiores. E isso pode afetar também o desempenho quando se testa uma rede. Então, vale como teste, usar IPv6, usar IPv4, usar UDP, TCP, variar tamanho de pacote, usar um número de fluxos em paralelo maior que um, para poder fazer realmente uso, fazer realmente testes do desempenho da rede. Bom, então uma demonstração aqui, vamos fazer usando algumas variações do IPERF. Bom, pessoal, então aqui está a interface do JPERF, versão 2.0.2. O que nós vamos fazer? Eu tenho um servidor, que está nesse endereço aqui. O que eu fiz desse lado do servidor? Simplesmente ativei ele, modo servidor, e fiz um run IPERF. Ele vai ficar nesse estado aqui, esperando conexões. Do outro lado, eu vou apontar para esse cara. Então, quais são as configurações padrões aqui que existem? Transmite por 10 segundos. A saída, o formato vai ser em kbits por segundo. Eu vou botar em megabits. Ele vai fazer atualizações a cada 1 segundo do relatório. Aqui eu posso usar, por exemplo, um arquivo que representa o tráfego. Então, um exemplo aqui seria... Vou pegar aqui, esse cara aqui. Ó, selecionei esse arquivo aqui. Então eu vou mandar ele como se fosse... Ele vai gerar tráfego lendo esse arquivo. De resto, tem configurações aqui de ajustes do TCP, e eu vou deixar padrão. Do UDP, depois a gente vai dar uma olhada. E se eu for usar IPv6 ou não. Mas o básico é isso aqui. Run IPERF. Ó, mandei esse arquivo. É isso que eu fiz, na realidade. Então, se eu mando um arquivo, ele me transmitiu o arquivo e me deu a taxa aqui de envio. 98.2. Não quero usar isso aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu não quero usar um arquivo para isso. Eu quero ficar, por exemplo, 20 segundos transferindo o tráfego. É o que eu vou fazer agora. Então, eu estou transferindo por 20 segundos dados que são sendo gerados pelo IPERF. Percebo que a rede aqui eu estou atingindo 949 megabits por segundo.
Eu estou usando uma rede local aqui, que é um switch gigabit. Então, foi um tráfego que poderia ter sido melhor. Essa limitação aqui de 927 está mais atrelada à questão do hardware em si, de não conseguir atingir o valor que chegaria por volta aí de 990, 985 num servidor, por exemplo. Que mais que eu posso fazer? Bom, do outro lado eu tenho um servidor também que está em modo UDP. Então, e percebo aqui também, ó, essa linha de comando aqui, quando eu pegar o IPERF linha de comando, que eu vou mostrar agora em seguida, eu estou fazendo isso aqui, na verdade. Então, a ferramenta gráfica me deixa várias coisas já prontas aqui, que eu não preciso me preocupar. Tenho todas as descrições aqui. UDP. Então, eu quero usar uma taxa de 100 megabytes por segundo. Aqui ele usa bytes. 100 megabytes dá cerca de 800 megabits por segundo. Vou apontar lá para o meu servidor. Alguma coisa não está dando certo, né? Estou mandando 100 megabytes por segundo. Está transferindo 70 megabits por segundo. Ó, e aqui dá a taxa final. Então transferiu 184 megabytes a uma taxa de 77 megabits por segundo. Então tem alguns probleminhas no JPerf ou no IPerf para Windows aí em cima de UDP. Bom, linha de comando então. Ó, quando se faz o download do JPerf 2, nesse diretório aqui nessa pasta bin, tem o IPerf. Então, na verdade, ele é somente uma interface gráfica para o IPerf. O IPerf é o IPerf mesmo. Então, olha, vou fazer aqui, por exemplo, um teste para o meu servidor. Eu quero ter relatórios a cada 1 segundo e eu quero que faça por 20 segundos. Ó, então, estou conectando lá no meu servidor. Eu não tenho recurso gráfico ali, mas, por exemplo, uma console Linux poderia usar tranquilamente. O que eu vou ter no final dessas passagens todas aí? Vai me dar o resultado da quantidade de bytes transferidos. Então, em 20 segundos eu transferi 2.20 gigabytes a uma taxa de 945 megabits por segundo. Então, minha rede local aqui está excelente. Se eu for usar o DP em linha de comando, eu teria que usar o menos U para dizer que é o DP. Se eu fizer por padrão, ele vai fazer o uso de uma taxa de 1 mega, 1 megabit por segundo. É isso que ele vai fazer se eu não fizer nenhuma modificação. Eu não quero que seja 1 megabit por segundo, eu quero transferir mais. Eu quero que ele tente transferir mais, é uma tentativa. Então, eu vou usar o menos B e vou botar 100 mega. E está mandando em 100 megabits aí. Se eu cancelar aqui no meio, ele vai me dar parcial até então. Ó. Você dá um Ctrl C e está me dando a parcial. Então não tive perda nenhuma. Meu jitter aqui foi baixo. Vamos botar 1000 então. Vamos ver o que vai acontecer. Aí já melhorou. Então mandei 1000 megabits por segundo. Eu consegui 250. E não tive perdas ainda. Então, essas implementações de UDP aqui não são tão perfeitas. Bom, outra coisa, em Linux, é o mesmo IPerf. É o mesmo IPerf. Então, vou fazer -i
1 menos T 10. Estou usando TCP por padrão. Percebam, eu estou fazendo o mesmo comando aqui. Esse Linux está virtualizado. Percebam que quando nós fizemos no Windows direto, deu 900. É a mesma rede. O detalhe é, esse Linux aqui, ele está virtualizado. E estando virtualizado, tem algumas penalidades aí na parte de rede. Principalmente com virtualizadores para uso em desktop, no caso aqui em VMware Player. Bom, por último, vamos dar uma olhada no NIPERF 3. Esse aqui é a nova versão. Uma das coisas que chama atenção é que no servidor não precisa definir se é UDP ou TCP, então automaticamente ele já habilita os dois. Tem aqui recurso para usar o SCTP, outro protocolo camada de transporte. Então, vamos fazer. Os parâmetros são iguais. Menos I1, menos T20. Então, estou fazendo a conexão no servidor, usando TCP, por padrão. A porta é 5201. Está aqui, está mostrando 5201. E a taxa que eu estou conseguindo atingir. Então, como é que eu leio isso? Eu vou ler da seguinte forma. Eu consegui enviar 1.61 gigabytes em 20 segundos com taxa de 690 megabits. Isso lá do emissor. Lá do receptor, ele recebeu a mesma coisa. Isso aqui é legal, porque no caso de UDP, ele vai te mostrar as perdas. Então vamos tentar aqui, ó. Vamos botar menos U para UDP, menos B. Vou botar 125 MB. Ó. Estou usando o DP. Agora para estressar a rede. E vai me dar o resultado aqui. A partir, né, dos 20 segundos. O que consegui ter de desempenho. Então, não tive perdas nenhuma. Consegui transferir essa taxa de 125 megabits por segundo. Essa que é a ideia aqui. Vamos botar algo que vai causar perdas aqui. Ó, vou tentar mandar mais do que eu consigo. Então percebo, eu já não consigo mandar 1000 megabits por segundo, que seria 1 gigabit por segundo. Eu consigo atingir 312, 318. Isso são valores que, volto a dizer, são problemas de UDP com Windows. No caso de um Linux, teria um desempenho melhor. Bom, pessoal, depois dessa demonstração sobre a ferramenta IPERF e a sua versão gráfica JPERF, como considerações finais, né, a primeira coisa que é essencial a ferramenta IPERF ou similar, uma ferramenta de estresse de rede, para diagnóstico de rede. Porque se consegue fazer avaliar o desempenho e identificar possíveis problemas a nível de aplicação. Então, eu quero saber se o meu banco de dados, se a minha transferência de arquivo, se meu VoIP vai ter um bom desempenho nessa rede, ou simular isso nesse ambiente de rede. É possível fazer com esse tipo de ferramenta. Então, tal como qualquer ferramenta, a interpretação dos resultados é fundamental para tirar proveito desse uso. Então, primeira coisa tem que ficar bem claro, o cliente faz o envio de dados, faz upload, e o servidor faz o recebimento. Então, se eu for medir vazão, o lado cliente, eu posso fazer a mensuração de upload. E do lado do servidor, o download. As referências aqui estão no site do IPERF, iperf.fr.
Existem algumas interfaces gráficas aí para o IPERF versão mais nova, então tem PowerShell, tem uma solução comercial do IPERF para Windows, usando a versão 3, esse IPERF Windows aqui. Essa interface gráfica para o IPERF 2 já está descontinuada, e o JPERF, que foi visto aqui, que eu aconselho vocês, como quem se não, nunca usaram a ferramenta, que comecem por aqui, usando o JPERF.